Boa noite meus queridos ouvintes, as pessoas que nós conhecemos, e da rede social também, página no Facebook do Arinaldo Bezerra, evangelista Arinaldo, estou aqui para te servir. Vai para o YouTube também, o YouTube vai receber esse trabalho que nós estamos começando agora, podcast no Rancho. Se referindo ao Rancho Ebenezer, aqui nosso lar. E o podcast tem trazido pessoas aqui importantes para debater assuntos também importantes. Nesta noite no Rancho Ebenezer, para compartilhar aqui da sua sabedoria conosco, está nosso amigo e irmão Dudu, que vai passar aqui por uma bateria de perguntas, de bate-papo, que tenho certeza que vai edificar a tua vida, vai ser bom, vai ser descontraído. Eu tenho certeza que você vai dizer, traz outras pessoas, traz Dudu de novo para debater outros assuntos, e tudo isso para a glória de Deus. Boa noite, Dudu. Boa noite, Arinaldo. Muito bom estar com você aqui. Por isso, muito obrigado pelo seu convite. Obrigado também pelas perguntas elaboradas. Obrigado pelo tema a ser debatido. Inclusive, quero também lhe agradecer por me receber muito bem aqui no seu rancho, na sua casa, no seu lar. E é de extrema importância esse convite, esse vídeo de você, tá bom? Obrigado de coração. Oh, glória a Deus, já começou bem essa alegria, essa vibe aí, é uma vibe positiva, uma vibe que tem o Espírito Santo aqui dentro, limpa, legal. Primeira vez que nós estamos batendo um papo aqui, parece que nós somos irmãos há muito tempo, amigos e colegas, né? Mas é isso aí, só Deus que faz. E é bom por isso. Dudu, hoje nós vamos trocar uma ideia sobre, o tema é doenças emocionais. Que tema, né? Pessoal que está assistindo, meus irmãos da Igreja de Cristo, da Brasil para Cristo, todas as igrejas, pessoas que não são cristãs, minha família, família do Dudu. Que tema é esse, cara? Doenças emocionais da alma. Me dá licença aqui para ler um versículo da palavra de Deus. É muito bom ler a palavra de Deus. E no capítulo 18 e o versículo 14 de Provérbios, queridos ouvintes e Dudu, diz assim, ó, o ânimo do homem o sustentará em sua enfermidade, mas o deprimido, quem o levantará? Boa pergunta, né? Do provérbio. Então, nessa palavra, eu quero iniciar com essa palavra de Provérbios, que o ânimo do homem, puxa vida, esse aí o animará, né? Mas o deprimido, quem o levantará? Nós vamos tratar desses assuntos. Parece uma coisa triste, uma coisa que vai levar para o down, né? Não, vai levar para cima, vai nos levantar, porque a primeira pergunta que eu quero fazer para o Dudu é a seguinte: doenças emocionais são coisas internas, são coisas que nos trazem, são consequências de algumas coisas, alguns problemas que o mundo tem, nós vivemos nesse mundo. E eu te pergunto, nós somos formados de corpo, alma e espírito. Nós devemos cuidar do corpo, da alma e do espírito, ou a natureza cuida? Qual a tua opinião? Primeira pergunta. Pois é, Arinaldo. É um tema bem comum na nossa sociedade. E aí a gente vai encontrar muitas pessoas que são doentes emocionalmente falando. São pessoas que sofrem com a doença do século, que se fala que é sobre depressão. E se falando sobre corpo, alma e espírito, a gente vai estar falando sobre 3 substâncias que compõem o ser humano, que é o nosso corpo, né? E a nossa estrutura física, o nosso espírito, né? Nosso fôlego de vida, e a alma, que é o responsável por nossos sentimentos. E é muito importante que a gente cuide do nosso corpo, que a gente alimente o nosso espírito, mas que a nossa alma ela não esteja doente. Porque se a nossa alma ela estiver doente, a gente vai viver uma vida triste, vai viver uma vida de desilusão, vai viver uma vida de desânimo. E não
Então é o que Deus espera pra gente, o que Deus planejou para que a gente viva uma vida de tristeza. Então, sim, com certeza, nós precisamos, antes de tudo, cuidar da nossa mente, para que não seja desencadeada outras doenças, até físicas. Sabia que eu estava estudando sobre doenças emocionais e o artigo falava sobre doenças físicas que são desencadeadas através de doenças emocionais. E aí, tais como quando a gente fica, e aí foi bom estudar sobre esse tema, porque eu aprendi muito, como você falou, eu aprendo, você aprende, e a gente passa conhecimento para todo mundo. Eu não sabia o porquê que ficava a nossa pálpebra tremendo. E é consequência de doenças emocionais. Existem pessoas que têm, por exemplo, problema de pressão arterial. O médico procura saber, faz exames, não consegue encontrar um diagnóstico. E em algumas situações são doenças emocionais a causa da alteração da pressão arterial. Tem gente que fica com o rosto vermelhinho, existem pessoas que vão sofrer desmaios, entre outras doenças. Então, com certeza, respondendo a sua pergunta, é de extrema importância cuidar do corpo, da alma e do nosso espírito para que a gente viva em plenitude. Glória a Deus. Ainda sobre essa pergunta, em cima dessa pergunta, porém, fazendo uma segunda pergunta sobre esta. Como corpo, alma e espírito? E como é que a gente, na tua opinião, como é que nós podemos cuidar, digamos assim, trazer algumas coisas para nós que vá nos curar, que vá nos alegrar, que vá alimentar esse lado positivo do corpo, da alma e do espírito? Na verdade, eu quero dividir em duas partes. A parte de evitar e depois a parte de tratar. E aí como que eu vou evitar? Por exemplo, que eu não vá atrair doenças emocionais para a minha vida e que eu esteja tratando previamente para que não aconteça o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Em primeiro plano, o meu espírito é o que me faz ter ligação com o Senhor. E se eu tenho uma vida de integridade espiritual para com Deus, a probabilidade de meu espírito ele adoecer é mínima. Por quê? Porque quando a gente tem uma vida de integridade, que busca o Senhor, que ora, que busca a palavra, busca o conhecimento, busca ter aproximação com Deus, nada nos abala. E aí quando eu falo nada, é nada mesmo, e até me baseando na passagem que fala sobre Jó. E a palavra do Senhor vai citar Jó como sendo uma pessoa que ele era próspero de corpo, de alma e de espírito. E aí Satanás ele vai para Deus, Deus pergunta de onde ele vem, ele diz, olha, eu venho de rodear a terra, passear por ela. Encontrei Jó, ele está na situação que está, mas está porque tem tudo que tem. Ele é bem do corpo e da alma e do espírito. E aí, a palavra do Senhor fala que Deus permite que Satanás toque em Jó, embora não toque na sua vida, mas toque. E ele, assim, a gente vai encontrar Jó agora, uma pessoa doente do corpo, doente da alma, mas o espírito dele estava inabalável. A fé estava inabalável, que foi o que fez com que ele continuasse sendo uma pessoa íntegra e fosse curar a sua alma e o seu corpo. Então, a prioridade é que a gente tenha comunhão diária com Deus. Para que meu corpo, meu espírito e a minha alma estejam bem. Quando eu vou falar em corpo, como eu falei para você, existem algumas doenças que são desencadeadas através de doenças emocionais. E aí eu posso falar que a gente pode tratar uma doença física, não é? Do meu corpo com um remédio, ou evitar praticando atividade física, ou também evitando frustrações emocionais.
porque aí eu vou evitar que minha alma ela fique doente. E aí quais seriam as doenças da alma, ou o que estariam desencadeando as doenças da alma? Frustrações amorosas, esperança de que um filho ele vá viver bem, ele vai se comportar como um homem de bem, uma mulher de bem, e aí ele cresce e parte para o outro lado, os pais se frustram, dificuldade financeira, problema no casamento, uma série de fatores que levam a que a gente tenha doenças na nossa alma, nos levando à tristeza. Glória a Deus. Pessoal, vocês que estão assistindo aí, meus amados, que espero que sejam muitos, inclusive, principalmente as pessoas que nos conhecem o Du, para dar esse crédito que Deus ama quando a gente olha para um irmão, dá aquele apoio naquilo que ele está fazendo. Nós temos a certeza que isso aí vai servir para alguém. Vai servir para uma pessoa que está ouvindo, que vai ver a gravação, que vai assistir pela internet posteriormente e vai chegar e pensar, meu Deus, existe sim, pô, Dudu, um cara comum, um cara, Arinaldo, um cara comum que eu conheço, estava trocando essa ideia, falando sobre isso. Aí eu pensei que eu ia ter que ficar doente até o final da minha vida, sofrendo essas coisas, e de repente eu escutando Dudu, e nesse podcast aí, na casa do Arinaldo do Rancho, cara, foi muito legal. Então, quando você escutar, você também chame alguém na sua casa e fala, vamos escutar juntos aqui, para a glória de Deus. E para quem é que não tem uma doença emocional? Me diz, me apresenta uma pessoa, até mesmo que ele falou do Jó, que quando Deus permitiu, ele teve várias. Porém, Deus restaurou a sua vida, tirou seu cativeiro e restaurou tudo da melhor forma, em dobro para a vida dele. Então, Dudu, o segredo de tudo que a gente faz é terminar em Deus. Não é verdade? Meu amado, vamos para a próxima pergunta. Quais são as consequências? Olha, a gente falou de algumas doenças, inclusive que você levantou aí dentro da sua pesquisa, que doenças emocionais, elas refletem até no nosso corpo. Aparecem outros tipos de enfermidades, mas no geral, essas doenças do século, essas doenças atuais, vamos ver, da falta de dinheiro, do descontrole emocional, dos remédios, trazem consequências para o indivíduo. Me diz aí alguma que você sabe, que você reconhece, que rapidamente atinge um cara, atinge a pessoa, atinge o crente ou não? Em primeiro plano, eu quero citar um texto da Bíblia que fala que o salário do pecado é a morte. No entanto, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí, eu quero pegar uma carona nesse texto e me basear nele quando se fala sobre doenças emocionais e as suas consequências. Quando eu falo sobre consequências, eu quero citar aqui, por exemplo, a situação de uma pessoa. Vou dar um exemplo meu. Suponha que hoje um cara da igreja, um cara que está bem, sou bem com minha família, sou bem com meu trabalho, estou bem espiritual. Vacilei, entrei numa amizade com gente que é bandido, que rouba, que se prostitui, que faz o que desagrada ao Senhor. E aí, um dia recebi um convite, acabei indo assaltar com o cara. E aí eu tive a escolha de ir ou não ir, deixando claro que isso é um exemplo. Tive a escolha de ir ou não ir, fui. Caí, a polícia me pegou, ou lá o dono do estabelecimento, da casa, deu um tiro em mim, fiquei paraplégico, e aí eu tive aí agora uma doença física. Nunca mais eu vou me perdoar, porque eu tomei a atitude de ir assaltar e agora fiquei deitado na cama, ou se não tivesse tomado um tiro, estaria preso, e aí agora a minha mente ia estar trabalhando em favor de recuperar o que eu perdi. Então assim,
existem várias consequências, e uma das maiores consequências hoje, que são consequências de atitude que tomamos e desencadeiam doenças emocionais, né? É a depressão, amigo. Hoje a gente tem várias pessoas sofrendo por N assuntos, tomando remédio por N assuntos, indo em busca de soluções de problemas que elas poderiam ter evitado. E aí, quando eu falo sobre problemas que eu teria evitado, esse exemplo que eu citei é um. Por exemplo, existe aqui outra pessoa, vou citar outro exemplo. Cara muito bem com sua família, na igreja, legal, praticou aí adultério. E aí o casamento acaba, e aí quando o cara vai saindo, o casamento vai acabando, o filho vai se dispersando, afinal o pai ele era o exemplo e agora não tem mais em quem se espelhar, e aí o cara já cai na farra, cai na bebedeira, e aí é pego no bafômetro, e aí ele vai perder o trabalho, e aí vai virando uma bola de neve, e acaba que no final, ou ele vai continuar sendo uma pessoa emocionalmente defasada, doente, ou escolhe voltar para os caminhos do Senhor, ter intimidade com Deus novamente, de perdão, e curar as suas doenças espirituais e emocionais. E é importante frisar o seguinte, que é mais difícil tratar uma doença emocional do que evitar que ela aconteça. Então assim, diz o ditado que o brasileiro ele só fecha a porta quando é roubado. Então o ideal é que você evite ter essa doença. Está enxergando, está vendo que não vai dar certo, vê que você está praticando, não dá certo, vê que comprar fiado e não pagar, não dá certo, vê que destratar outra pessoa na rua, não dá certo, vê que roubar, não dá certo. Amigo, por que você vai praticar essas atitudes sabendo que no final, como o versículo da Bíblia fala em Romanos, se não me fala em memória, 6:23, diz que o salário do pecado é a morte. E aí quando fala sobre a morte, não fala só sobre a morte física. E aí talvez você passe, em nome de Jesus, você não vai passar depois que assistir esse podcast, mas talvez se você tentar evitar, você não vai passar por essas 3 mortes. A morte espiritual, que vai desencadear uma morte na alma, você vai cair numa tristeza profunda, e no final você se torna uma pessoa fisicamente doente, também podendo chegar até a morte. Quantas pessoas praticam suicídio após uma série de acontecimentos e por falta de discernimento, e aí também vou falar às vezes falta de esforço, a pessoa não evita que aconteça, acontece no final, acaba se suicidando, né? E aí? Então tá aí, veja, vamos prestando atenção, vamos fazendo anotações aí, vamos colocar na mente, porque eu volto a dizer, pode ser que uma hora esse bate-papo aqui, esse podcast aqui possa servir para um alerta para alguém, com certeza vai servir de alerta para alguém, com pessoas que já estejam passando por essa situação. Ou que algum dia se depare com alguma coisa desse tipo aí, que o Dudu, entre as doenças emocionais, a pior vai ser o suicídio, porque vai ser a morte. Essa será aquela que vai levar a pessoa ao final de tudo, e de uma maneira trágica, que é consequência, não é, Dudu, das doenças emocionais. E detalhe, final mesmo, final. Porque quando se fala sobre morte de um cristão que está andando bem e ele vai para o seio de Abraão, ele vai ressuscitar e vai para o céu. Mas quando o cara se suicida, diz a Bíblia que ele está comprando essa passagem para ir para o inferno. Exatamente. Então assim, é importante evitar que aconteça, porque é mais difícil tratar do que tomar essa precaução para que não aconteça. Amém. Olha, Dudu, vou entrar aqui, mudar um pouquinho agora assim a tônica, mas no mesmo tema, doenças emocionais. Vou perguntar para ti, fazer uma avaliação assim de antigamente.
sei que você é um cara novo, tá com quantos anos? Tenho 27. Você é uma criança, bebê. você é um bebezão, você é meu filho. Olha, compara aí, com esses 27 anos de idade, mas você é um cara que lê, você é um cara antenado na televisão, na internet, então você vai lá atrás, a hora que você quiser, você vai buscar na história, até na história aqui, nós estamos aqui em Início da Floresta, São José de Mipibu, Rio Grande do Norte. Vamos fazer uma avaliação da nossa sociedade aqui, nordestina, né? Lá atrás, teu avô, tua avó, como é que eles eram emocionalmente, como eram pessoas, como era a cabeça deles em matéria de comportamento, né? E fazer uma comparação com o mundo de hoje, que a gente vê no dia a dia. Hoje tu teve um dia de trabalho, amanhã tu vai deparar com outros, corre, televisão, as notícias, entendeu? A igreja, essas guerras, esses bagulho todo dia que estão acontecendo no mundo, tá uma pandemia não, tá um pandemônio, que é uma coisa espiritual tomando conta de todo o planeta. Entendeu? Aí eu te pergunto, antigamente não tinha muitos remédios, recursos, não tinha muita tecnologia, né? E as pessoas viviam na sua vidinha ali social e tal. E comparando com hoje que tem muita tecnologia, tem muita grana, muito dinheiro, tem um avanço enorme, qual é a tua avaliação que você faz que seria pós e contras, tanto antigamente como cá? Na parte emocional, se tem mais doença lá atrás, ou se tem mais doença hoje, desde criança até o velho, vive mais louco, vive mais na correria, hoje, aí é contigo, tá contigo agora. Novamente eu quero separar em dois tópicos. E aí eu quero conseguir aqui distinguir dois períodos, né? Dos meus antepassados, meus avós, do tempo passado e do tempo atual. E aí eu quero chamar o tempo atual de promiscuidade e eu quero chamar o tempo passado de conservadorismo. Então, eu observo que as pessoas passadas, elas eram mais conservadoras. O senhor tem mais idade que eu, o senhor já acompanhou o casamento de 50 anos, casamento de 30 anos, e hoje o casamento cristão, para durar 5 anos, é chorando, é participando de encontro de casal, é participando de treinamento, tem que estar na campanha pelo casamento, de libertação, de cura. Tem que ter um personal training para educar sua mente sobre o casamento. E que antes não precisava. Vovô e vovó, eles namoraram, casaram, tiveram filhos, morreram sendo esposo e esposa. Então hoje a gente tem uma sociedade promíscua, e aí eu não quero generalizar, mas a promiscuidade toma conta. Não sou preconceituoso, vivo minha vida do jeito que eu acredito, tenho os meus preceitos e sou conservador, sou a favor da família, sou a favor do homem ser hétero, sou a favor do homem não usar droga, sou a favor da pessoa de bem, não tenho preconceito com quem não faz, mas para quem quer ficar do meu lado, quem quer viver do meu lado, meu padrão de vida é esse. Então, é difícil encontrar, em sua totalidade, pessoas conservadoras. E eu quero puxar aqui mais uma lacunazinha sobre a nossa juventude. A nossa juventude hoje, ela tem uma tendência maior a partir para a promiscuidade do que para o conservadorismo. Diz um filósofo, fugiu na minha mente agora, que o que faz o indivíduo é o meio. Então o meio em que você vive é o que vai refletir na sua vida. Então hoje a nossa juventude, as nossas crianças, elas nascem em um meio, em um seio, em uma sociedade que tem a tendência maior de promiscuidade, inclusive nos preocupando, porque a juventude, as nossas crianças é o futuro do nosso país, é o futuro do nosso mundo. Então assim, a análise que eu faço respondendo a sua pergunta é que o conservadorismo passado era a causa de menos doenças emocionais. E hoje a gente tem
uma promiscuidade grande. Quando eu falo sobre promiscuidade, não quero falar apenas sobre prostituição. E aí eu quero falar sobre drogas, sobre compra desenfreada. E aí a gente tem muita gente com vício de compra. E aí eu só ganho R$1.000, eu estou comprando 1.200 no meu mês. A conta não bate, a conta não fecha. Eu vou ser uma pessoa financeiramente frustrada. Como que eu não posso ter um sapato que custa 500, porque eu só ganho 1.000, e eu quero ter um sapato de 500, eu só posso pagar 60. Então, em muitas situações, precisamos dar um passo atrás, reconhecer os nossos erros, reconhecer a nossa situação e viver como dá para viver, evitando futuras doenças emocionais. Mas, novamente, frisando, o conservadorismo passado era a causa para não ter tantas doenças emocionais, certo? E aí eu quero também falar, quando eu falo sobre conservadorismo e sobre doença, sim, existiam pessoas que eram conservadoras, mas que por alguma fatalidade ela se tornou uma pessoa que tem uma doença emocional. E aí, não sei se talvez seja mais uma pergunta sua, mas eu quero citar um exemplo, dando uma palhinha bem rapidinho. Eu sou uma pessoa conservadora, procuro comprar e pagar, procuro não mentir, procuro fazer do jeito certo, mas minha filha morreu. Eu tinha um sonho de ser pai. Minha esposa tinha um sonho de ser mãe. A gente foi mãe, nós somos pais. Minha filha passou 30 dias comigo e foi. E essa é uma causa para que hoje a gente tenha uma certa doença emocional, tenha um certo desconforto quando se fala sobre ser pai novamente, ser mãe novamente, e aí a gente fica com esse medo, mas foi uma fatalidade. E aí existem coisas que só Deus vai explicar pra gente. Certo? Mas a promiscuidade do nosso mundo hoje, nossa ansiedade, essa pressa de fazer tudo como se não existisse amanhã, eu tenho que fazer agora, eu tenho que curtir agora, eu sou jovem, eu já vivi muito na igreja, vivi muito na igreja, passei 20 anos na igreja, agora vou curtir minha vida, e aí sai a frustração. E aí essa promiscuidade dos dias de hoje é sim, com certeza, a maior causa de pessoas depressivas, inclusive dentro da igreja. A gente tem muitas pessoas que congregam, que participam dos cultos, que lê a Bíblia, que louvam, mas ela é presa dentro dela mesma e às vezes não consegue desabafar com alguém a causa porque ela é uma pessoa doente emocional. E aí eu estou falando sobre isso e talvez eu tenha doenças emocionais que eu não consiga dizer para você, dizer para o público, e talvez você seja uma pessoa doente emocional e que precisa, com certeza, é importante dizer isso, que quando você é uma pessoa doente, primeiro, você já identificou qual que é a doença, qual foi a causa. Desabafar com alguém, conversar com alguém, alivia assim 50%. 50% e saiba que quando a gente pede perdão, com certeza Deus libera perdão sobre a nossa vida. O difícil é você dizer que você mesmo não se perdoa. Aí, meu irmão, é você com você mesmo. Amém? Olha, pessoal, está sendo muito bom isso aqui. Rancho Ebenezer aqui, trazendo informações preciosas para a tua alma. Entendeu? Vem do coração, todas essas palavras aí vêm, é natural, ninguém ensaiou nada aqui. E nós estamos aqui cooperando com vocês, com certeza, porque ele tocou no assunto que a gente acha que vai para dentro de uma igreja e vai estar livre, sabe? Vai estar livre de tudo, engano. Até mesmo porque lá dentro da igreja, ele falou, e eu concordo, você deve fazer a tua avaliação aí, meu querido, minha querida. Se lá dentro da igreja tem pessoas que elas acham que quando elas chegassem lá, elas iam ser cuidadas, as pessoas iam detectar aquela coisa. Mas como é impossível, digamos, um líder espiritual detectar que ele não é onisciente o que você está sentindo? Então, o doente ele teria que falar, mas é aí que mora o perigo, aí que mora o problema. Ele não quer falar, ele se tranca, ele sofreu um trauma, é uma coisa séria. Graças a Deus por esse podcast aqui, por esse tema foi escolhido por ele. Eu já abordei no Gotas de Sabedoria, quando eu joguei no grupo
da Igreja de Cristo. E eu sei que esse assunto, se eu abordar ele amanhã de novo, olha, eu vou te falar, vai ter gente que vai, repete aí, leva mais uma pessoa, leva tudo de novo para falar, porque eu sei que você precisa. Porque você não é melhor do que eu, nem do que ele, não é melhor do que ninguém. E quero dizer uma coisa, Dudu, coisa impressionante. Na Bíblia, grandes personagens bíblicos salvos em Jeová, na lei, e em Jesus Cristo passaram por momentos difíceis, emocionantes. Tiveram doenças terríveis também. Inclusive, nosso próprio Jesus Cristo, quando ele foi orar no Monte das Oliveiras, que estava revelado para ele o que iria passar, ele suou gotas de sangue. O suor dele tinha sangue, tanta aflição. E ele disse, a minha alma está aflita até a morte. Olha só o que Jesus fala. Quanto mais eu, você, meu querido, não seja camisa 10, não seja pescoço duro, não seja pessoal de dura serviço, dobra essa tua coluna aí e diz, eu quero, preciso. Fala mais, Dudu, fala mais aí, então. Vamos para a próxima, Dudu. Dudu, é o seguinte. A tendência, futuro. Pelo que nós vemos na vida das pessoas hoje, todas as pessoas de idade diferente, hoje, da atualidade, com toda essa multiplicação de doenças emocionais, que nós não fugimos do assunto aqui. Como é que tu avalia, você como um cristão, você é conhecedor da palavra de Deus, vou colocar um pouco de luz aqui da Bíblia, né? Jesus Cristo está para voltar. Espera aí. Temos um inimigo. E ele tem um exército influenciador. Influenciador mesmo. Enquanto nós queremos acertar, ele quer fazer a gente errar. Levar para onde? Fundo do poço, que a Bíblia diz. É uma depressão. Levar para o desespero, fazer besteira, matar alguém, tomar veneno para suicídio, tentar suicídio sem querer morrer. Tem esse chaveco também, viu? Fica só para atingir amor, atingir uma atenção, fica fingindo que quer morrer. Vou morrer, toma uma quantidade de remédio que sabe que não vai morrer também. Tudo isso eu já passei, já atendi pessoas, amigos, irmãos, desse arma na cabeça, vou me matar, mas o cara não queria se matar. Mas uma hora ele pode se matar. Sim. Uma hora ele pode acertar isso aí. Aí eu quero saber, no futuro, desde crianças de hoje, que já nasce na treta dentro de casa, na briga, mãe com filho, já pega no celular e já começa a ver promiscuidade, como você está falando. Quando chegar na minha idade, a tua não, tu está novo, qual será o futuro da humanidade com essas doenças se multiplicando, na tua opinião? Eu quero citar um exemplo aqui de Sodoma e Gomorra. A palavra fala que tem um texto que se refere a Sodoma e Gomorra, e alguns anjos visitaram a cidade. Os homens daquela cidade queriam ter relação sexual com os anjos. E assim, a igreja ela é o sal da terra e a luz do mundo. A nossa missão é levar o evangelho de uma forma que as pessoas recebam e evite que o futuro da nossa nação seja uma Sodoma e Gomorra. E aí, eu espero que isso não aconteça. Mas a tendência, e aí eu vou falar a nível do Brasil, a nível nacional, a tendência do Brasil, se não tomar as escolhas certas, se a população brasileira não fizer as escolhas certas, aí eu vou falar sobre escolhas sobre família, sobre conservadorismo, sobre segurança pública, sobre política, as escolhas certas. E aí, com certeza a gente sabe, não estou falando só para crianças, estou falando para gente que sabe do que a gente está falando, sobre o que é certo e o que é errado. Se não tomarmos as escolhas certas, o futuro das próximas gerações é cair no precipício, cair na doença emocional. E aí eu quero falar para você sobre
sobre situações de pessoas que tinha tudo para que seus filhos tivessem futuros lindos. Tudo para que seus filhos tivessem futuros de homens e mulheres de Deus. Mas por um vacilo, por uma brecha, afrouxaram a mão e desandou. E aí eu quero falar para você, pai, agora, por exemplo. Você sabe o que seu filho anda fazendo no telefone? Quando seu filho está, por exemplo, muitas vezes, passou muito tempo trancado no quarto, inclusive ele pede até que você, mãe, bota a fechadura. Tem 15 anos, bota a fechadura no meu quarto, eu não gosto. É minha privacidade, mãe. É minha privacidade, pai. Você não sabe o que ela anda fazendo no telefone. Você não sabe com quem que ela está trocando papo. Você não sabe com quem que ele está trocando ideia. Às vezes seu filho está envolvido com facção criminosa, por exemplo, envolvido com droga, envolvido na prostituição, envolvido num pepino grande e você nem sabe. Porque você jogou de lado a sua responsabilidade. Porque eu joguei de lado a minha responsabilidade de fiscalizar os meus filhos. E aí eu deixo aqui um alerta, uma luzinha, plim, para que os pais, inclusive a Bíblia fala para os pais a demonstrar aos seus filhos, né? Para que eles possam me honrar no futuro. E assim, hoje eu tenho uma visão de pai, irmão Arinaldo, porque pude ser pai, embora tive a experiência por pouco tempo, mas pude ser pai, e hoje eu sei que o pai faz tudo pelo filho. Faz tudo. Então assim, evite que os seus filhos, evite que o futuro da nossa nação, que meus filhos, seus filhos, os vossos filhos, caiam em precipícios, em doenças espirituais que podem levar à morte. E aí eu quero lhe dar a receita, os caminhos do Senhor, a verdade, a honestidade. E aí eu não quero pregar aqui, irmão Arinaldo, que só ir para a igreja é solução não, irmão. Ir para a igreja não é solução de nada. E ir para a igreja faz parte de uma constância para que a pessoa se mantenha tendo conhecimento, para que mantenha tendo harmonização entre o povo de Deus, igual o corpo. O braço não faz o trabalho da perna, mas todos juntos consegue fazer o corpo andar. Então, o congregar, o ir para a igreja, é só para que a gente continue sincronizado. Mas, na verdade, a nossa vida cristã, ela começa, ela não continua não, começa quando a gente sai da porta da igreja. E aí, o que eu faço na minha vida pessoal, o que eu faço na minha casa. Irmão, eu tô falando de gente que por exemplo, você deu a sua mulher hoje, meu irmão. Tô falando da mulher que espancou o filho. Eu tô falando sobre espancamento, tô falando sobre dar palmadinha não, levei palmadão. Levei palmadão, apanhei irmão de mangueira. Só que tinha motivos. Mas tem gente que hoje a promiscuidade é tão grande, a falta de Deus é tão grande na vida das pessoas, que as mães, os pais, e aí eu estou batendo muito nesse. Alguém está precisando ouvir isso? Algum pai, alguma mãe. Irmão, se arrepende de ter sido pai. Porque o filho nasceu com síndrome de Down. Porque o filho está defecando muito, tem que trocar a fralda. Você viu como que tá? Enquanto a gente tinha, por exemplo, na situação de Salomão, onde tinha duas mães e foi apresentar o filho, a mãe, por tanto amor, deu seu filho a outra que não era mãe para não ver o filho morrendo. Então assim, realmente, os nossos antepassados, que eles eram conservadores, eles têm a tendência de viver mais, de ter uma vida mais plena, de ter uma vida feliz, sem ter muito. Estou falando sobre pessoas, estou falando sobre meu avô e minha avó, por exemplo. Eles eram agricultores, viveram a simplicidade, mas eram pessoas extremamente felizes, uma família muito bem, criou os meus tios, a minha mãe, muito bem, e hoje eu sou fruto do meu avô e da minha avó. Então, semeie, plante um futuro próspero para o seu filho, para que futuramente ele honre você, tá bom? Ô Glória, olha aí, exatamente encaixada na pergunta, puxa, tá no sentido legal mesmo, porque falou do futuro, falou da esperança. Porque, Dudu, tem muita gente que perdeu a esperança, com certa razão, porque, meu Deus, eu vou criar meu filho nesse mundo, eu mando meu filho pro colégio, quando chega no colégio é o pior lugar do mundo.
Está lá, a promiscuidade que você está citando aí várias vezes, ela está em alto grau, lá no colégio que o teu filho vai estudar. Então aí a gente perde a esperança. Mas só tem um diferencial aqui, que são 2 nomes de Deus falando. Aí muda. Nós temos fé em Deus, nós temos aquele que cura. O último versículo da Bíblia, me lembre, se eu esquecer, eu vou citar em Jeremias um versículo que vai trazer esse bálsamo que nós precisamos. A gente está tocando em assuntos, viu, gente? E nós estamos tocando em assunto e vai tocar na tua ferida também. Não adianta você dar aí uma de durona e tal, ou não quer ver. Não, é bom que você assista. Começou a assistir, assista até o final. Ou alguém que assistiu até o final e alguém, comecei, estava chato, eu parei. Vai até o fim, minha filha. Pode ter um bálsamo para tua alma. E o intuito aqui é esse, é ser boca de Deus para isso aí. Dudu, estamos chegando aí já, um bocado de tempo já, e eu quero perguntar para você, cristão, que já aceitou Jesus, que caminha com Ele, que inclusive tem a convicção, que tem o Espírito Santo na vida dele, essa pessoa, mesmo assim, ela pode ser atingida por essas doenças emocionais? Sim, aí eu quero voltar para o que eu tinha falado antes. Existem fatalidades, existem desertos. A palavra do Senhor fala que Moisés ele levou no deserto, não foi? Foi. Era o povo de Deus, não era? É. Ali existiam várias pessoas doentes. E aí a gente vê várias pessoas doentes, o povo reclamava. Deus dava mantimento, Deus cobria com a nuvem, Deus esquentava com a coluna de fogo. E a gente vai encontrar em toda a história da Bíblia pessoas que tinham doença. Meu irmão, Elias se escondeu na caverna, meu irmão, retratando um cara extremamente depressivo. Só que, como você falou, a diferença, a gente está falando sobre o nome de Deus. Que a alma dele estava ferida, estava doente. Talvez o corpo dele também estivesse doente. Só que a fé dele era inabalável. E aí ele acreditava que o Deus a quem ele servia era o Deus que realmente fazia o que prometeu. E esse Deus não mudou. E aí é onde está a minha esperança e a sua esperança. Nós temos uma tendência muito grande a nossa população caminhar para o precipício. Inclusive a palavra do Senhor fala que no final dos tempos isso vai rolar, e muitos que estão aqui na nossa situação, eu e você, vai cair, meu irmão. Pode ser que caia. A Bíblia fala sobre que muitos apostatarão da sua fé, muitos que dirão Senhor, Senhor, naquele dia, vai dizer, apartai-vos de mim, eu nem conheço vós que praticais a iniquidade. Então assim, respondendo a sua pergunta, sim, é possível que uma pessoa de Deus, uma pessoa que vive inclusive em santidade, integridade, um cara que assim, você procura a culpa dele e não acha, que ele sofre de uma doença espiritual. Inclusive eu quero aqui parabenizar todos os pastores que tratam as doenças espirituais, as doenças sentimentais de várias ovelhinhas, de muita gente, e que precisa do nosso apoio, precisa que a gente ajude a cuidar dele também, porque muitas vezes eles ficam sobrecarregados e desencadeiam doenças emocionais. Olha aí, pessoal, graças a Deus, louve a Deus, agradeça a Deus por esse bate-papo. Meu Deus, vamos valorizar as coisas que estão bem pertinho da gente. Você que é um cara que vem da onde? Dos Estados Unidos, cheio de curso de teologia. Se está bem perto aqui, assim, a troca de ideia, talvez você não queira admitir que na sua vida você nunca tenha tido uma tristeza, nunca tenha perdido um parente, nunca tenha sido traído, nunca tenha sido atingido por pessoas que estão, não com o Espírito Santo, mas elas estão possuídas de um mal. E vem, às vezes é um parente seu, às vezes é a esposa do marido,
Inclusive, Jesus Cristo foi o que mais alertou a família. Falou, olha, o inimigo do homem está dentro da sua própria casa. É pai contra filho, filho contra pai, e nora contra sogra, sogra contra nora, e assim por diante. Dentro da sua própria casa é um campo de batalha. É seu filho, é quando seu filho fica doente, é quando seu filho desobedece, é quando seu filho começa a andar com mais companhia. Você fica doente, mãe. Pai, você também fica doente, é inevitável. Mas eu tenho aqui, Dudu, a palavra de Deus, um versículo em Jeremias, que eu falei que eu ia trazer, que essa aí é o bálsamo para você. O que nós estamos falando? São experiências humanas, que são válidas, que merecem ser ouvidas, e você pensar nela. Fala, olha, não espere só pelo pastor. Excelente, se o pastor, todos os pastores pudessem socorrer, mas às vezes o próprio pastor está metendo uma bala na cabeça, meu irmão. O próprio pastor, ele está sendo seduzido por uma irmãzinha da igreja. O próprio pastor está roubando a igreja, alando as ovelhas. O próprio pastor. Esse não é o pastor que Jesus Cristo quer. Não é o pastor que Jesus Cristo se coloca como referência. Eu sou um bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. Eu estou falando desses pastores, mesmo com toda boa intenção, com toda a experiência, com todo o amor pelas ovelhas. Ele não é Deus, ele não consegue ver o que o Dudu tem, o que a Arinaldo tem, o que eu chego lá na igreja. Ele não vai saber, meu. Se eu não disser para ele, que também é uma falha, não é uma falha, eu estou tão fraco que eu não consigo, eu não quero abrir a minha vida para ninguém. Eu não quero falar da minha intimidade. Se eu brigo com minha mulher, eu tenho que voltar para casa e encarar de novo a minha esposa. Sim, eu tenho que voltar. Eu podia chegar lá, pastor, vem cá, está acontecendo isso, vamos lá para a sala pastoral, eu quero conversar contigo. Amado, eu quero dizer para você que tem pastores, muitos pastores que não têm a formação necessária ainda para essa sensibilidade de trocar uma ideia, falar, não, vamos orar, ele faz uma oração meia boca ali e você volta com o teu problema para casa. Né? Então seria muito importante hoje, cada dia mais, eu me preparar, porque se eu quero ser um pastor, eu vou ter um preço muito alto a ser cobrado, porque eu tenho que perguntar, pessoal, tenho confiança em Deus, mas eu estou aqui a ponto, eu quero ajudar, mas vocês têm que falar para mim o que vocês sentem, eu posso entrar na tua vida, porque tem pastor que é ousado. Exatamente, eu queria entrar na sua vida para te ajudar, para que vocês tivessem a confiança de falar, poxa, caramba, o católico vai lá no padre e abre a vida para ele, vou me confessar, beleza, está se confessando. Pô, e nós evangélicos temos esse receio, é claro que eu tenho que ter confiança, né? No nome de Deus, tem que ser um homem extremamente ético, entendeu? Confiança no pastorado dele para dizer, eu vou te ajudar. Ou muitas vezes eu falo, eu não vou te ajudar da forma que você queria, Dudu. Mas é o seguinte, a palavra de Deus diz que alegrai-vos como que se alegram e chorai como que choram. Vamos chorar junto. Eu já passei isso. Estou com você. Vamos chorar junto. E esse choro aí vai ser um bálsamo na vida daquele que está ali. É importante frisar que esse papo que a gente está tendo não é papo para crente não, irmão. Para evitar de ter uma doença emocional ou tratar uma doença emocional, precisa ser crente não. Não precisa. E aí a gente está frisando o assunto sobre o pastor, sobre a pessoa que está na igreja, mas não, às vezes você é uma pessoa que não está indo para a igreja, mas é um cara assim, totalmente saudável. É um cara, e aí eu quero falar sobre o seu perfil, o perfil do cara que quer ser uma pessoa correta. Andar na linha faz com que o cara evite muita doença emocional, muita mesmo. E aí quando eu falo andar na linha, meu irmão, é fazer o correto. Eu vou repetir novamente. É comprar e pagar, é não agir com mentira. Se a palavra do Senhor fala assim, em Tiago, se você sabe fazer o bem e não faz, está cometendo pecado, que custa, meu irmão, alimentar quem está com fome quando você está tendo em excesso? Não custa nada. Respeitar a sua família, respeitar o seu próximo. Irmão, andar na linha
evita que a gente tenha problemas, né, frustrações que desencadeiam doenças emocionais. Outra que eu quero deixar frisado aqui também, que embora a gente tenha tendo esse papo, mas amanhã pode ser a nossa vez. E que é importantíssimo essa conversa que a gente está tendo, para a gente conseguir lá na frente, se cair numa dessa, a gente conseguir tratar. Dizer, irmão, naquele tempo eu estava conversando sobre isso com o irmão Arinaldo, eu falei que era importante se abrir. Irmão, vou conversar seja com ele. Vou falar sobre essa situação que está passando aqui. Talvez ele já tenha passado por uma situação parecida, vai me dar um conselho, ou por ser um homem de Deus, por ser doutrinado na palavra, vai me ajudar de uma forma a não chorar comigo, ou vai chorar comigo. E aí também é importantíssimo que você esteja sempre de braços abertos, de mente aberta, para receber alguém que está doente emocional e poder ajudar. Vou voltar a falar. Se você pode fazer o bem, se você sabe fazer o bem e não faz, você está cometendo pecado. Tá bom? Se espelha em Jesus Cristo, inclusive. Cristo era um cara que sofreu mais do que todos poderiam sofrer. Emocionalmente ele foi ao chão. Fisicamente ele estava no chão. Mas é importantíssimo que a nossa fé, que o nosso espírito esteja alimentado. Eu tenho uma frase aqui no meu WhatsApp que eu botei no meu perfil. Vou tentar encontrar aqui para poder mostrar para você. E assim, é uma frase que eu sempre olho novamente aqui no meu WhatsApp quando eu estou fraquinho ou estou desanimado, porque isso me ajuda. Diz assim, ó: alimente sua fé e seus medos morrerão de fome. Então, quando eu alimento minha fé, meu irmão, pode chover canivete, vou pro céu. Se eu morrer hoje, vou pro céu. No máximo vou pro céu. O apóstolo Paulo dizia que o morrer para ele, que estava em Cristo, é ganho, é lucro, meu irmão. Então, olha, se faltar comida, Jesus vai providenciar. Se não providenciou, porque não quis providenciar. E eu tenho que entender e pronto. Agora é o seguinte, faltou a comida, fiquei de braços cruzados, esperando que caia no céu. Legal? O que você pode fazer, Jesus não vai estar te botando no braço, vendo o teu draminha, e às vezes é draminha, em muitas situações, a pessoa está doente, realmente. Mas em outras quer chamar atenção, meu irmão. Está com draminha. Então assim, Deus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabe, meu irmão, se você está fazendo drama ou não, se você está com preguiça ou não. Porque, por exemplo, tem gente que pensa assim, a igreja é para distribuir sacolão direto. Não é. Isso é provisório. É para tirar você de uma situação que está ruim. Mas não é para dar assistência, isso aí ser assistencial. Todo mês tem que a igreja levar um mantimento, pagar uma conta sua, e você em casa de braço cruzado. Já teve situações, Marinaldo? Isso aí aconteceu comigo mesmo. De eu parar na rua, o cara dizer, me dê R$2, porque eu quero comer. Amigão, tem um terreno para tu limpar. É tanto por tanto. Te dou 20 conto. Quero não. E aí? Eu vou dar o dinheiro pro cara, se o cara tem um trabalho para ele ganhar o dinheiro, ele não quer. Então, a gente tem hoje muita gente acomodada. E a palavra é essa, acomodada. E aí, é uma pessoa que vive numa frustração, vive num buraco que ele mesmo está cavando e caindo dentro. E é importantíssimo que a gente consiga ter essa humildade, essa simplicidade de enxergar que eu estou sendo uma lesma, eu estou sendo uma preguiça. E eu tenho que levantar a cabeça. Tá ruim? Não tem um ruim que não possa melhorar. E se tá bom, meu irmão, não tem um bom que não possa ser melhor ainda. Então não deixe que fique ruim. Não deixe que o ladrão roube para você fechar a porta. Não deixe que o ladrão roube para você fechar a porta. Vá em busca, tenha constância para que você seja uma pessoa sempre feliz. E quando tudo der errado, lembre-se, foi pior para Jesus Cristo. E ele hoje está no céu. Amém, glória a Deus. Olha aí. É a palavra, meu querido, estamos chegando ao final. Amém. Mas eu quero ler o que eu falei, que eu prometi, em Jeremias capítulo 17, no versículo 14, diz assim para nós, para todos nós, para a igreja, para pastor, para bispo, para apóstolo doente, que também é homem igual a nós, pastores, homens iguais à ovelhinha, todos são sujeitos às mesmas doenças. Diz assim: cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Vou ler de novo.
cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Amém? Deus te abençoe todos que participaram. Quero fechar ainda louvando ao Senhor com a oração. Quero que Dudu acenda aquela luz do lado de uma abajurzinha que tem do lado aí. Vamos fazer essa oração num momento mais tranquilo aqui, pedindo para Deus que opere para os que vão escutar. Receba essa oração para a glória do Deus vivo. Peça para Deus te salvar e você será o quê? Salvo. Se você está doente, peça para Ele te curar e você será curado, meu amado, porque Tu és o meu louvor. Diga para Ele: Tu és o meu louvor, Senhor. Senhor, abençoa meu lar, abençoa esse rancho, abençoa minha esposa, abençoa minha família que mora aqui, Senhor. Pai, abençoa a igreja todinha, a igreja de Cristo que está do outro lado da rua, mas também abençoa todas as demais igrejas. Lá na Igreja Universal tem um bocado de irmão nosso, Senhor. Sim, Pai, na Assembleia de Deus tem um bocado de irmão e muitos deles estão doentes da alma, estão passando por situação que ninguém chegou para ele e disse assim: eu vou andar mais uma milha contigo. Olha, você está precisando de quê? De um abraço? Ninguém nem um abraço dá, Senhor. Eu quero orar por eles, para que Teu Espírito Santo, Senhor, tome conta, como sempre faz, como sempre vai fazer. Abençoa meu amigo e meu companheiro aqui, nessa podcast aqui, Senhor. Nesse momento que foi o Senhor que escolheu, o Senhor que tirou as barreiras, o Senhor que sabe o que eu passei para hoje à noite estar aqui. Quantas lutas, meu Deus, Senhor, todas elas o Senhor deu vitória, Pai. Então leva Teu filho para casa, Senhor, para quando chegar em casa, Senhor, trocar ideia com a esposa dele, chegar e falar: olha, Deli, aconteceu isso, lá foi bom, foi legal. Olha, ele te convidou porque ele tinha uma coisa lá, uma palavra. Raquel também tinha uma palavra, um abraço para você, tinha uma esperança, porque o Espírito Santo faz dessa forma. Ele tem unção, ele joga unção nos nossos braços, no nosso suor. A gente abraça o irmão até com isso. Meu Senhor, como o Senhor opera de diversas formas. Opera na vida do Dudu, lá no trabalho dele, prospera ele e todos que trabalham com ele, Senhor. Pai, na igreja, Pai, que use-o de uma forma tremenda, assim, que ele seja sempre a luz que precisa, Senhor, ser acesa nas trevas. Que dê inteligência cada dia mais, que ele busque mais ainda, que ele se aprofunde mais na Tua palavra, Senhor. Tenha a humildade de saber que sem Ti nada podemos fazer. Sem Ti não há sabedoria, porque a nossa sabedoria tem um limite tão grande que eu não posso atingir um coração, Pai. Pai, que o coração dele tenha saído daqui com um bálsamo maravilhoso. Sim, meu Deus, tenha saído do alto perdão aqui, falar: vou jogar tudo para cima, ninguém vai me acusar mais, porque eu sou livre, porque o Filho me libertou. Abençoa ele na carreira dele, Senhor, a carreira espiritual dele, Pai. E que todo pensamento que venha na cabeça dele, Pai, que venha para colocar ele para baixo, como foi lido no provérbio, Senhor. Quem salvará o deprimido? Quem levantará o deprimido? Nós temos a resposta. É o nosso Deus, que é o nosso louvor, é o Senhor. Para que todos que estejam deprimidos também tenham dentro de casa uma pessoa que não sai do quarto, um filho depressivo, uma mulher com síndrome de pânico, uma mulher ou um homem também, ou um jovem que, meu Senhor, não tenha coragem de sair para casa, não tome banho, seja depressivo, dependente de remédio, Pai. O Senhor esteja com ele, libertando, trazendo, Pai, para a Tua luz, para o reino do Teu Filho, Pai, que é a luz pura. Nesta noite aqui eu quero Te agradecer, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu quero Te agradecer pela vida do Teu filho, Dudu, e que ele leve essa alegria para a casa dele, um novo alvorecer na vida dele, se torne dia perfeito como o Senhor se faz presente na nossa vida, Pai. A cada momento, o Senhor diz que a vereda do justo, dele é um justo, é como o romper da aurora, que vai se tornando claro, até tornar-se dia perfeito, Senhor. É isso que eu desejo para mim, que eu não sou bobo, que eu não sou, Senhor, meu Deus, hipócrita. Eu quero
Eu quero para o meu irmão também, quero para minha esposa, quero para a esposa dele. E Senhor, o Senhor vai lá na frente, Pai, fazer toda a tua vontade na vida dele. Não vai ser profecia falsa, não vai ser para animar o coração dele, que o mentiroso é que faz isso, mas o Senhor tem o melhor para a vida dele, o melhor para o casamento dele, o melhor para o futuro dele, nas tuas mãos, Senhor. É isso que nós fazemos aqui nesse momento, entregando a nossa vida, entregando o nosso louvor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Dudu, mais alguma coisa? Já deu. O suficiente. Glória a Deus. Então, além daqui, estraga, é carnal, terreno e diabólico. Parei então. Parei. Só você pensa de novo aqui que vai ficar gravado, olha. Amém. E vocês se liguem que o jacaré pega quem tiver quem tiver desprotegido, quem tiver fora do alicerce. É só isso que eu quero falar também. Deus abençoe. Até a próxima sexta-feira. Criação de Filhos com Luan. Estará aqui no lugar dele, do meu amigo aqui, meu irmão. Estará Luan falando também, Deus usando a vida dele. O próximo podcast aqui no Rancho vai ser com o Luan, nosso irmão Luan, homem de Deus, homem inteligente. E eu quero trazer o máximo que eu puder de homens de Deus. Depois vai ter uma segunda leva que eu só vou dizer depois. Tá bem?